gente! Vocês estão prontos? Com vocês... Tcharam! Porque ele tem uma história de determinação. Te motivou a sair de Três Rios para vir para o Rio de Janeiro? Fiquei desempregado e resolvi. Você já trabalhava lá? Desde que qual idade? Desde os 12. Peguei meus R$70. Todo o dinheiro dele? Meu dinheiro todo. Eu cheguei num domingo. Na segunda, eu comecei a procurar emprego. E você ficou aonde? Então, era pra eu ficar na casa da tia de um amigo. Só que eu cheguei lá e ela pegou e falou: você vai ficar aqui um dia. Eu tinha que me virar com R$70. Imagina, R$70 não dava para pagar hospedagem. Nada, naquela época já não dava nada. Eu peguei e fui numa pet shop, a dona me contratou. Mas por que você foi no pet shop? Você já tinha experiência com bicho? Nunca. Como assim? Não, eu amo bicho desde criança, só que tipo assim, eu nunca tinha trabalhado e nunca imaginei que fosse trabalhar. Mas você passou em frente de uma pet shop e falou: vou entrar? Não, um amigo meu, ele já trabalhava no pet shop. Então eu fui no pet shop que ele trabalhava. Ah, tá. A dona falou: olha, você pode ser ajudante do seu amigo. E ele me dava, na época, R$200. Por mês. Por mês. Então... Mas já tá melhor que 70. Já muito melhor que 70, né? Eles te deram um adiantamento ou você continuou com esses R$70 Não, por semana? continuei com 70. Naquela época tinha uma promoção ótima de um biscoito que custava 50 centavos. Na verdade era 48 centavos. Então eu pegava, eu comprava um biscoito, eu comia metade no almoço e a metade na janta. De um pacotinho? É, um biscoito recheado. Você comprava um por dia para não ter a tentação de comer mais? Exatamente. O meu sonho era comer um sanduíche do McDonald's. Você nunca tinha comido? Não. Aí eu fiquei, só que aí, como eu contei minha história pra ela deixou eu dormir na clínica. E aí você chegava e dormia no chão, no cantinho da clínica? Isso. Você tinha colchonete? Não, eu dormia num papelão. Meu Deus, filmes! Aí de lá, depois fui morar numa vaga. Fui morar numa casa de uma senhora que ela me colocava pra dormir 9 horas da noite. Vai dormir, menino! Dorme agora! Eu tô com sono, senhora! Não, eu quero ver o último capítulo. Não! Mandei dormir! O seu copo é um verde! Jura? Se você pegasse o copo de outra cor? Não podia. Eu vim pro Rio, assim, eu peguei todas as minhas roupas que estavam no meu armário. Eram 5 malas. Nossa, você veio com tudo? Com tudo. Dessas 5 malas de roupa que eu trouxe, quando eu fui morar sozinho, eu só tinha uma calça jeans e 2 camisas. O que você foi fazendo com essa roupa? Porque foi se perdendo. No apartamento que eu morava com esse meu amigo, ia muitas pessoas. As pessoas escolhiam uma só gostei disso aqui, vou levar. Às vezes eu chegava, tinha gente saindo com a minha roupa. Eu falei: oi, eu conheço esse tênis. Mentira! Sério? Porque morava muita gente? Não, os amigos às vezes iam lá em casa e simplesmente pegavam a roupa e saía. Sem pedir, gente. Sem pedir. No conjugado ele aprendeu a trabalhar o desapego. Exatamente. Mesmo que de uma forma involuntária. Desapega. E nesse conjugado você dividia as despesas com esse meu amigo. Teoricamente, o seu despesa de moradia era R$250. Exatamente. Para morar no aluguel. Fora luz. Gás. Aí o que eu pensei? Aí os clientes iam na loja e perguntavam: você não quer que eu passeie com o seu cachorro? Você não quer alguém para fazer uma faxina? E isso, tipo assim, foi gerando uma graninha, tá? Tinha uma menina que trabalhava na loja. O que ela fazia? Os clientes davam a caixinha, ela guardava o dinheiro com ela e no final do mês ela me dava. Porque ela sabia o quanto eu precisava daquele dinheiro. Que bonito! Hoje em dia, você já tem o seu pet shop ou... Não, hoje em dia eu tenho uma clientela. Com o seu trabalho livre, meu trabalho livre, você faz o seu horário. Eu faço meu horário. E o que você já conseguiu fazer depois que você construiu a sua clientela? Olha, hoje eu tenho um apartamento, não é meu, mas moro sozinho. Não tem
dificuldade para pagar? Não tenho dificuldade para pagar, graças a Deus. Tenho meu carro, faço as minhas viagens. Que país que você já foi? Já fui Estados Unidos, Colômbia, México, Tailândia, Argentina, Portugal, Espanha. Acho que só. Já? Só isso? Você começou do zero, cara. Do zero, com R$70. Como você se sentia nesses momentos de dificuldade? Então, isso pra mim, sabe o que acontece? Isso tudo é uma fase. Uhum. Se você sempre enxergou assim, mesmo no momento de dificuldade, você enxergava como uma fase. Como é que você superava esses momentos? Eu penso assim, uma hora isso passa. Uma vez eu tava conversando com meus pais, isso eu nunca contei pros meus pais. Uma revelação aí, pais do Gilmar, como é que eles chamam? Geraldo e Marina. Atenção, Geraldo e Marina, agora vem a revelação do Gilmar. Eu tava na casa sozinho. Uhum. Então não tinha nada. Eu tinha 50 centavos nesse dia. Eu comprei um ovo num bar que tinha embaixo, que não podia vender. Ele me vendeu um ovo e me vendeu um pão. Eu falei, vou fazer um pão com ovo, porque eu não tinha o que almoçar. Cheguei em casa e botei o óleo com ovo. Ah, botou o ovo pra fritar. Uhum. Esse exato momento, minha mãe me ligou. Eu comecei a falar. O ovo tava preto na frigideira. Nossa. Aí eu comecei a chorar. Nossa, eu porque eu só tinha um pão, não tinha um ovo. Mas assim, mas aí ao mesmo tempo eu dava graças a Deus porque eu tinha um pão. Gente. Eu ia comer um pão com ovo, mas na verdade o ovo queimou. Vai vendo aí, minha galera. Eu me emociono dessa história. Porque mas isso é muito bonito, gente. Porque a gente às vezes está reclamando de coisas que a gente não tem que reclamar, sabe? E a pessoa está passando um aperto e ela ainda agradece, porque ela tem um pão. Ai, Gilmar, eu já conheci essa história, eu ainda fico assim, porque é muito bonito, cara. Ai, eu não esperava. Não passa maquiagem. Não passa maquiagem, você não quer borrar. Eu não esperava que eu fosse me emocionar de novo, não, mas realmente é. Cara, e aí ele agradeceu e você comeu pão e você chorou e você... Chorei, mas aí depois eu pensei assim, isso é uma fase. Eu sempre penso assim, isso é uma fase. Se hoje tá ruim, amanhã vai estar melhor. Sabe? E você consegue sentir gratidão real lá dentro do seu coração. Claro. De tudo e de todos, né? Porque as pessoas, às vezes, as pessoas se revoltam, sabe? Assim, porque não tem e acham que nunca vai poder ter. Aham. E você faz o seu trabalho com muito amor hoje. Muito. Você ama o que você faz, né? Amo. O Gilmar, ele, além de ser pet chopeiro, como é que chama isso? Tosador, ele também é ator. Ele tem um canal, na internet, que chama Panela de Pressão, que é uma websérie que ele lançou agora em março de 2017. E eles colocam um vídeo por semana, toda terça-feira. Eu vou deixar as redes sociais do Gilmar aqui, principalmente do canal dele. Vai lá. Se inscrevam também. Se inscrevam. Se você gostou, curta. Compartilhe, e é importante você comentar, porque o comentário é que vai fazendo eu criar novas coisas. Então, fale sobre o que você achou da história do Gilmar, de toda essa... Se você se identifica. Muito obrigada pela sua presença. Adorei conversar. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo programa.